Levando em conta que nós vivemos num país em que os meios convencionais de distribuição de justiça, a judicialização, o termo que assim nós utilizamos, ela se vê numa situação crítica, né? As prateleiras dos fóruns, elas estão abarrotadas, né? Nós temos um altíssimo grau de litigiosidade no Brasil, né? Temos muitas demandas, temos muitos processos. Em decorrência desse volume superlativo, nós temos como consequência óbvia, natural, intuitiva, a morosidade. E a morosidade traz para o cidadão a sensação de negação de justiça, de injustiça. E muitas vezes é verdade, se demora demais a resposta, a pessoa se sente privada de ter justiça, se sente impotente. Às vezes um crédito que é postulado por alguém demora tanto para ser reconhecido pela justiça que quem vai usufruir do crédito são os filhos, às vezes até os netos, né? E isso traz uma sensação ruim. Por isso, há muito tempo já há a discussão travada a respeito das formas alternativas de resolver conflitos. Conflito é aquilo que existe quando nós temos um processo. Existe uma pretensão resistida pela parte contrária. É verdade que existem os procedimentos de jurisdição voluntária, mas eles são exceção. Quando se busca na justiça apenas a regularização de uma situação, via de regra o processo é um conflito, né? E falar em formas alternativas de resolver conflitos significa o quê? Significa buscar mais eficiência, buscar uma velocidade de distribuição de justiça maior, né? Há décadas fala-se, por exemplo, Sérgio, sobre a questão da conciliação, né? A conciliação que foi instituída pela Lei 7.210 de 84, e ela propunha esta busca pacificadora como forma de resolver conflitos. Nós temos aí na ordem do dia os acordos penais propostos pelo juiz Sérgio Moro, 3 espécies, né? Os acordos em matéria de improbidade, os acordos de não persecução penal e os acordos de antecipação de pena, né? Já falamos sobre isso em semana anterior, mas o que se busca ali? Se busca justamente acelerar o desfecho dos casos através de um acordo. É aquele dito popular, mais vale um mau acordo do que uma má demanda, do que uma briga ruim. Nós temos aí figuras que vêm sendo utilizadas numa escala mais ampla, que são a mediação e a arbitragem, né? A mediação também é uma forma importante de resolver conflitos, como o próprio nome diz, mediar conflitos, né? Evitar que as coisas caminhem num sentido de litígio, né? E a arbitragem é uma outra forma também para a resolução de conflitos, quando tenho, por exemplo, uma discussão entre empresas sobre o objeto de um contrato que não teria sido cumprido. Vamos imaginar um contrato de transporte marítimo internacional em que você tem um objeto extremamente específico, né? E que a justiça do dia a dia, a justiça do arroz com feijão, não está acostumada a lidar com isso e ela precisa resolver o cotidiano, né? Então, as empresas elegem um árbitro e, de uma certa maneira, privatizam a solução desta contenda para que ela venha mais rapidamente por um árbitro escolhido de comum acordo entre as partes. Eu estou citando alguns exemplos, mas o que há de comum em tudo isso? É como o próprio nome diz, é a busca por meios alternativos de resolver conflitos. É a busca pela pacificação social. Justiça restaurativa, acordos, mediação, arbitragem, tudo isso tem como denominador comum esta busca, né? Evitar
a demora, evitar a briga, evitar o dispêndio de energia e essa desagregação. De uma certa maneira, isto vai na direção da cultura de paz, né? Difundir a cultura de paz. O direito penal ele busca efetivamente a garantia da paz social, né? Não é um exercício vingativo, mas sim de pacificação. Nesse sentido, tudo isso faz muito coerente que se busquem esses caminhos alternativos, né? E por falar